Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends e como todas as segundas-feiras, este é um daqueles vídeos onde a gente vai tentar analisar o mercado, entender alguns indicadores on-chain e tentar perceber qual é o impulsor, quais são os catalisadores do preço do Bitcoin atualmente, né? A gente está vendo o preço do Bitcoin caindo aí nos últimos dias, né? Já faz mais de uma semana, na verdade, desde que a aprovação dos ETFs de Bitcoin acabou gerando um sell the news. Nós já chegamos a comentar sobre isso, já chegamos a explicar bastante sobre isso aqui no canal do Block Trends. Inclusive, na quinta-feira passada nós fizemos uma live abordando essa situação dos ETFs, e agora, na segunda-feira, eu queria trazer alguns dados, alguns valores para vocês e abrir um dashboard privado que eu estive estruturando aí na semana passada, que reflete todos os dados relativos aos ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos, os 10 ETFs que foram aprovados, né, 9 excluindo o da Grayscale, mas já a gente fala sobre isso. Antes de abordar os dados, eu queria já aproveitar para pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal do Block Trends, já aproveitar e clicar no botão de se inscrever aí para acompanhar esses materiais, esses estudos que eu estou trazendo aqui todas as semanas, e também deixar o seu like, comentar aí, mandar suas dúvidas nos comentários, tentar interagir o máximo possível com esse vídeo e, se possível, também enviar para aqueles seus amigos, conhecidos que estão investindo em Bitcoin, que estão acompanhando toda essa narrativa, todo esse evento em torno dos ETFs de Bitcoin que foram aprovados aí na semana retrasada lá nos Estados Unidos, e também para a gente tentar compreender juntos o que vai fazer com que a precificação do Bitcoin volte a ser positiva novamente no futuro. E nesse vídeo, ainda até o final desse vídeo, a gente vai tentar descobrir por que o preço do Bitcoin está caindo enquanto nós temos uma entrada de capital significativa nos ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos, tá? Então até o final do vídeo nós vamos entender isso daí, então fica até o final e a gente vai partir para os gráficos e dados agora, bora lá! Pessoal, então eu tô aqui na tabela que eu tava falando para vocês. Esse é um dashboard que eu estive montando desde a semana passada e estive atualizando para os assinantes do Block Trends Research. Inclusive, se você quiser se tornar um assinante do Block Trends Research, tá aqui no link da descrição. É uma área premium, né? Uma área mais avançada para investidores que querem melhorar a sua capacidade de alocação, querem melhorar o seu investimento em Bitcoin, e lá a gente fornece um serviço de pesquisa e aconselhamento, né? Trazendo vários dados e várias informações concisas sobre Bitcoin, sobre o mercado no geral. Esse dashboard aqui são com informações que estão públicas na internet, então os ETFs spot de Bitcoin, eles necessariamente precisam emitir algumas informações acerca das suas reservas, e esse dashboard que a gente está vendo aqui é justamente essas informações que eu tive captando desde a semana passada, tá? Principalmente nos últimos dias aí, que teve volumes consideráveis e variou também na questão da quantidade de capital que esteve alocando. Então, lá nos Estados Unidos, nesse momento, nós temos 9 ETFs de Bitcoin novos, né, que são mais recentes, e um que já existia, que nesse caso fez uma convertibilidade entre um fundo Trust para um ETF Spot, né? Então, para a gente entender um pouco rapidamente sobre isso, um fundo Trust é aquele fundo fechado, tá? Então, as pessoas investiam capital lá no fundo da Grayscale. Eu tô falando aqui sobre o fundo da Grayscale, tá? Esse primeiro aqui. Eles investiam capital lá nesse fundo, entretanto, eles não poderiam retirar esse capital, porque esse fundo já veio com a ideia, já veio com o objetivo de se transformar em um ETF Spot de Bitcoin, né? Esse é um fundo que é negociado em bolsa, tá? Então existe um ticker, e esse ticker é esses aqui que vocês estão vendo nessa primeira coluna. E, de acordo com esse ticker, você pode negociar diretamente na bolsa de valores através de uma corretora, nesse caso, lá nos Estados Unidos, tá? Os outros 9, né, que são os 9 que estão sendo bastante falados atualmente, principalmente na semana passada, são esses 9 aqui que entraram, que ainda não existiam no mercado, tá? Então a gente tem fundo da BlackRock, nós temos fundo da Fidelity, Bitwise, da ARK em parceria com a 21 Shares, nós temos a Invesco em parceria com a Galaxy, nós temos fundo da VanEck, da Valkyrie, da Franklin e da WisdomTree, tá? Alguns desses fundos tiveram uma preferência, o investidor acabou tendo bastante a preferência, tá? E essa preferência não só diz respeito à taxa de administração. Nesse momento, o Grayscale é o fundo, né? Nesse caso, é o ETF com a taxa de administração mais alta, então isso acaba
incorrendo mais custos para o investidor que utiliza essa via de alocação em Bitcoin, né, que utiliza esse ETF para alocar capital lá nos Estados Unidos, enquanto os outros são bem mais baratos. Entretanto, não é só a taxa de administração que está sendo o foco aqui dos investidores, mas também é muito mais a relação da expertise desse fundo, né, do nome desse fundo, da capacidade que esse fundo tem em relação ao seu histórico. E aqui nós temos dois grandes vencedores, né, e é isso que eu já queria mostrar para vocês nessa tabela aqui, que essa tabela basicamente nos mostra quais são as reservas de Bitcoin desses fundos ao longo desses 6 dias de negociação, tá? A negociação começou na quinta-feira retrasada, tá? Então, nessa quinta anterior, na outra, esses fundos começaram a negociar na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e teve um feriado na segunda-feira passada. Então, ao todo, nós temos aí mais ou menos 6 dias de negociação do fundo, tá? Nós tivemos quinta, sexta, terça, quarta, quinta e sexta. Nesse caso, essas negociações trouxeram aí aproximadamente 1,1 bilhão de dólares para o mercado, tá? Mas antes de a gente chegar para a captação no total, só o que eu queria mostrar para vocês aqui, nós tivemos aqui claramente, né, nesses 6 dias, obviamente, isso pode mudar no futuro, mas nesses 6 dias de negociação, nós temos 2 vencedores aqui, que são os fundos que já conseguiram ultrapassar 1 bilhão de dólares em valor de mercado, né, de acordo com a quantidade de capital que eles foram investidos. E esses 2 fundos são o fundo da BlackRock, né, com o ticker EBIT, e o fundo da Fidelity, com o ticker FBTC, tá? Todos esses 2 fundos aí já ultrapassaram 2 bilhões, né? Então a gente tem aqui, como estou mostrando aqui na tela, 2 bilhões de dólares nesses 2 fundos, tá? Então isso é bastante significativo, porque cada um desses fundos entrou aí na faixa de 30 mil bitcoins, tá? Então isso daí foi bastante significativo, porque esses 2 fundos mostraram quem são aí talvez os cavalos vencedores aí dessa corrida em relação ao investimento em Bitcoin, tá? Entretanto, a gente precisa aqui desconsiderar nesse caso, né? A gente está desconsiderando a Grayscale. Porque como a Grayscale já tinha esse fundo Trust, eles já possuíam Bitcoin, já possuíam capital alocado desde o início, tá? Então a Grayscale possuía aqui no meu rastreamento no dia 10/1, que foi o dia da aprovação dos ETFs, tá? Então eles nem sequer já tinham começado a ser negociado, mas a Grayscale já tinha mais ou menos 619 mil Bitcoins, tá? Então era bastante, o volume que eles possuíam em Bitcoin era muito grande, e o que a gente tem visto aí todos os dias, basicamente, né? Todos os dias aqui eu tô falando dos dias de negociação, fluxo negativo na Grayscale, tá? Então o que a gente consegue observar aqui tanto no dia 1, né, a gente no primeiro dia de negociação já teve uma redução de 95 milhões de dólares lá no fundo da Grayscale. No dia 12 teve uma redução de 484 milhões, depois 594 milhões, depois 460 milhões, depois 582 milhões, depois 590 milhões. Então a Grayscale acabou aí sendo o fundo que mais perdeu Bitcoin no mercado atualmente, tá? Isso daí faz com que esse Bitcoin que estava na posse da Grayscale precisasse ser vendido, tá? Então agora eu vou até puxar aqui para o gráfico que a gente consegue ver um pouco melhor essa relação da Grayscale em relação com os outros fundos, tá? Então, nesse momento, o fundo da Grayscale, o GBTC, já perdeu mais de 66,3 mil bitcoins, tá? Isso é um valor bastante considerável. Em valor de mercado, nós estamos falando de 2,2 bilhões, né? 2,2 bilhões de dólares perdido aí, nesse caso, saído desse fundo, né? Aí vocês vão perguntar, Cauê, por que as pessoas estão vendendo o GBTC? Por que as pessoas não estão querendo saber do GBTC? Bom, a verdade é que esse é o fundo mais caro. As pessoas que entraram também nesse fundo poderão ter 2 perspectivas. A primeira é de, obviamente, buscar um produto mais barato, né? Que tem uma taxa de administração menor. E também tem a questão das pessoas que entraram lá no começo do GBTC, que já estão posicionadas no fundo lá desde o começo dela, mais ou menos em 2019, 2020. E aí, basicamente, eles estão tentando já realizar lucros dessas posições, tá? Então tem essa questão deles estarem justamente realizando lucro dessas posições. Então o fundo da GBTC acaba sendo um dos principais motores aqui de realização de prejuízos, aliás, de realização de lucros, né, e de saída de capital, e é justamente por isso que aqui na minha análise, na maioria das análises que estão sendo feitas na internet, existem 2 comparativos. O comparativo com a relação do fundo
dos fundos no total e a relação relativo sem o GBTC, né? Nesse caso, retirando o GBTC do cálculo. Se a gente observar aí todo o volume de capital excluído do GBTC, nós já teríamos mais ou menos cerca de 3,9 bilhões de dólares aqui alocado em Bitcoin, tá? Mais ou menos esse valor que seria o valor total que estaria entrando no mercado. Entretanto, como teve essa saída no GBTC, né? Como houve essa saída de 2,2 bilhões de dólares do fundo do GBTC, a gente tem um saldo líquido de captação na faixa de 1,14 bilhão de dólares, tá? Isso significa que até o momento os fundos, os ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos tiveram uma captação de 25,3 mil Bitcoins. Isso aqui foi a quantidade de Bitcoin que eles estiveram absorvendo do mercado, tá? A gente tem outros gráficos aqui que mostram que as duas maiores captações foram no dia 1 e no dia 4, tá? Então a gente teve aí 625 milhões e 467 milhões entrando nesses 2 dias nesse fundo. A gente tem outros gráficos aqui que mostram que o GBTC acaba sendo o maior fundo dentre os outros, tá? Essa relação é ainda muito mais significativa, porque esse gráfico aqui está em escala logarítmica, tá? Só para vocês observarem. E também, talvez, um dos gráficos mais importantes que eu queria trazer para vocês é justamente as reservas totais de bitcoins desses ETFs, tá? Então, a gente vê que os fundos já começaram com 621 mil bitcoins, porque foram a quantidade de bitcoins que a Grayscale já possuía em sua posse, mais alguns bitcoins que vieram de captação anterior. Então, alguns desses fundos, como a BlackRock, Fidelity, Bitwise, a ARK e a VanEck, a Valkyrie e a Franklin fizeram captação aí. Na verdade, a única que não fez captação foi a Invesco da Galaxy, tá? O BTCO da Galaxy. Eles não fizeram captação anterior, todos os outros fundos fizeram uma captação anterior ao início da negociação, e é justamente por isso que no dia 0, né, nesse caso, eles só começaram a ser negociados no dia 11, mas no dia 10 eles já possuíam bitcoins. Então, já no dia 0 eles tinham cerca de 621 mil bitcoins em sua posse, e o que a gente tem visto aqui justamente é que nesses 6 dias de negociação, a quantidade de reservas de Bitcoin que esses ETFs Spot possuem está subindo aí a cada novo dia, tá? Obviamente, teve algumas quedas, né? Nesse caso, o pico foi no dia 4, né, onde houve a maior quantidade de captação, onde eles atingiram ali quase 650 mil bitcoins, e nesse momento eles possuem aproximadamente 647 mil bitcoins, tá? Só para lembrar, esses dados aqui que eu estou trazendo para vocês, esses que estão em laranja, são valores preliminares, tá? Porque alguns desses fundos eles funcionam T+1, isso significa que algumas informações da negociação de sexta-feira, nesse caso, um dia útil depois, que é hoje, na segunda-feira, é que vai sair essas informações. Então, esses dados aqui são atualizados, entretanto, alguns desses 4 valores aqui poderão ser atualizados aí ao longo do dia. Se você quiser acompanhar esses valores após esse vídeo estar disponível, né? Após esse vídeo estar no ar, você pode checar no meu Twitter ou no Twitter do Blocktrends, a gente vai estar atualizando lá, tá? Mas só para fechar essa parte aqui, nós tivemos em torno de 25,3 mil bitcoins captados. Isso seria uma captação líquida em dólar de 1,14 bilhão de dólares, e o que a gente tem aí é que nesse momento existe aí existe um valor atual de mercado, incluindo o GBTC, né, de mais de 26 bilhões de dólares, tá? Então sim, os ETFs spot de Bitcoin foram de fato um sucesso, pode-se assim dizer, né? Eles realmente conseguiram captar um volume de dinheiro muito significativo no mercado. Isso aí acabou fazendo com que talvez fosse o lançamento de ETFs mais significativo da história recente, desde o lançamento do ETF de ouro, tá? Tem alguns dados aí que mostram que todos os ETFs que foram lançados em 2023, juntos, combinados, não conseguem bater o volume de negociação desses 9 ETFs que foram lançados agora, né, e até excluindo mesmo o GBTC. Isso aí acaba fazendo com que muitas pessoas se perguntem por que o preço do Bitcoin acabou sendo precificado negativamente, tá? E um dos principais fatores está relacionado à realização de lucros, o envio de moedas para as exchanges por parte de investidores menores, tá? Então, existem algumas pessoas que estão falando que o GBTC está sendo o principal motor de venda, talvez não seja
especificamente isso, tá? Principalmente porque o GBTC, o fundo do GBTC, ele faz envio para a Coinbase e a Coinbase é quem vai fazer aquela liquidação final, tá? Então eu tenho até aqui um gráfico que a tabela da movimentação da Grayscale, e vocês verem que todas as movimentações aqui, essa aqui é da Grayscale, tá? Todas as movimentações da Grayscale de Bitcoin vão para a Coinbase, tá? Por quê? Porque a Coinbase é a custodiante desses fundos aqui, desses Bitcoins da Grayscale. Isso faz com que a Coinbase tem a capacidade de mover esses bitcoins dentro da sua própria instituição, dentro das suas próprias reservas, sem necessariamente agredir o book de ofertas, sem necessariamente entrar dentro do livro de ofertas das exchanges, tá? E justamente por isso que eles, não necessariamente essa pressão vendedora está vindo do GBTC em específico, tá? E aí você me pergunta, tá, Cauê, não tá vindo do GBTC, então de onde é que está vindo? Basicamente, está vindo de lucros realizados on-chain, tá? Então a gente viu aí justamente no dia 10, né, que foi o dia da aprovação dos ETFs Spot, nós vimos a maior quantidade de lucro líquido realizado on-chain, e aqui eu estou falando de movimentação on-chain, que provavelmente foi para exchanges, tá? De realizações de lucros on-chain no maior volume desde novembro de 2021, quando o Bitcoin estava ali retornando um pouco, caindo um pouco abaixo da sua all-time high, tá? Então a gente estava no pico de euforia do bull market e a gente está vendo aí a mesma quantidade de realização de lucro que a gente viu aí no pico de euforia do bull market, tá? Isso aí acontece por quê? Porque a rede já estava no nível de lucratividade muito alto, então a gente bateu ali no dia 10, a gente atingiu 90,8% da rede em lucro. Isso significa que mais de 90% de todas as moedas que existem em circulação de Bitcoin estavam em lucro, tá? É justamente esses períodos de alta lucratividade que impulsionam as correções de preço. Vocês podem ver que após um período de bear market, quando há uma recuperação, o nível de lucratividade tende a atingir essa zona e o preço acaba corrigindo, tá? Isso aconteceu em 2019, quando o preço atingiu a partir de 92% mais ou menos, o preço começou a corrigir. Isso atingiu também a rede em 2016, quando o preço atingiu acima de 90%, o Bitcoin saiu de 750 para 584, então teve uma correção bastante significativa. E em outras vezes também lá em 2012, tá? Então aqui a gente está pegando do período quase jurássico aí do Bitcoin, da negociação de Bitcoin, quando o preço do Bitcoin atingiu, aliás, quando a lucratividade atingiu mais de 90%, o preço foi de $12 para depois mais ou menos, deixa eu puxar aqui que até é ruim de ver, saiu de $12 para 7,92, tá? Só para mostrar que isso realmente teve uma quantidade de realização de lucros bastante significativa. E aí você me pergunta, quem é que esteve realizando lucro? Bom, basicamente quem esteve realizando lucro foram, em grande maioria, tá? Em grande maioria, pequenos investidores, tá? Então a gente vê que esse cohort aqui, esse gráfico mostra a tendência de acumulação e distribuição por tamanho de moeda, tá? Então aqui a gente está vendo os endereços, né? No caso, os participantes da rede, os investidores com menos de um Bitcoin em suas reservas, a gente vê que eles foram os que tiveram uma maior quantidade de realização de lucros on-chain, tá? Então o que a gente tem visto aí na rede, essa pressão vendedora tem sido majoritariamente por conta de pequenos investidores, tá? Investidores comuns que aproveitaram esse período de euforia em volta dos ETFs para realizar lucros. Por quê? Porque já estavam numa quantidade considerável de lucro, já estavam numa posição bastante confortável com os seus investimentos e viram uma boa oportunidade para fazer uma realização de lucros, tá? Isso significa que o Bitcoin vai ficar caindo, agora a gente vai entrar num bear market. Eu não acredito muito nisso, tá? Existem alguns indicadores que mostram que a gente está dentro de um ciclo de alta e a gente precisaria aqui perder alguns valores, né? Perder alguns limites aqui para acreditar que o bear market estaria novamente entre nós, tá? Nesse caso, eu estou falando dos valores de preço realizado e preço realizado dos investidores de longo prazo, tá? Então, que é a linha laranja e a linha azul aqui no meu gráfico, tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cá para vocês verem. Então, linha laranja e linha azul que estão posicionadas ali entre $20 mil e $22 mil, tá? A não ser que o preço do Bitcoin perdesse esses dois valores, eu não acreditaria que a gente entraria num bear market atualmente, tá? Isso acontece porque a gente
vê que o preço do Bitcoin tende a tocar essa linha aqui do preço realizado dos holders de curto prazo, tá? Que são aqueles holders, basicamente o custo médio dos holders que estão se movimentando até 155 dias, então esse valor está atualmente em $38 mil, tá? Então é natural que em bull markets o preço acabe retornando para o preço realizado dos holders de curto prazo. Então talvez esse seria um valor que eu observaria para entender a tendência de mercado nesse momento, seria nessa faixa dos $38 mil, mas eu acredito que o impacto dos ETFs de Bitcoin tende a vir mais no longo prazo, tá? Tende a vir muito mais em relação a meses e talvez anos e não talvez em dias, tá? Então a gente vai ter que observar um pouco mais de como é que vai ser essa precificação e depois se posicionar de acordo com aquilo que o mercado está e com os indicadores que a gente está acompanhando, tá? No mais, eu acredito que o ideal é sempre investir ou holdar com consciência, tá? Com paciência para entender esses momentos de mercado onde existem essas correções. Nós já falamos sobre essa correção na segunda-feira passada, né? Aliás, na segunda-feira retrasada, né? Na semana da entrada dos ETFs, nós chegamos a citar sobre essa possível correção que viria e realmente é o que a gente está vivenciando hoje, tá? No mais, muito obrigado para vocês que estiveram até aqui. Eu vou estar atualizando mais na comunidade do Block Trends. O link está aqui na descrição também, a comunidade aberta se você quiser fazer parte. E se você quiser aproveitar esse mercado, esse momento de mercado para negociar Bitcoin, utilize a plataforma da Bybit. Tem um primeiro link da descrição aqui na plataforma da Bybit. Você pode receber bônus de mais de $100 lá, e se você completar uma série de desafios, tarefas lá, você consegue acumular mais bônus. Então fica aí a minha dica para a plataforma da Bybit, primeiro link da descrição. No mais, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal do Block Trends. Tchau!